Monarque, conspirações e transtorno delirante. Se você tem observado e assistido a internet, se você tem estado online nos últimos tempos, nos últimos meses, provavelmente você se deparou com o vídeo do Monarque. Monarque foi um dos cofundadores do Flow Podcast e ele tem tido falas um pouco estranhas e muitas pessoas têm se perguntado e falado: será que ele tem esquizofrenia? Será que ele tem transtorno delirante? Eu quero trazer nesse vídeo para a gente começar a abordar um pouco sobre esse tema nesse vídeo. Primeiro, eu não vou diagnosticar o Monarque, até porque não é o objetivo aqui, e eu acredito que a gente não pode fazer isso por vídeo, é antiético, mas eu quero entender melhor esse caso, trazer para vocês informações valiosas e falar sobre tanto o transtorno delirante, tanto a esquizofrenia, principalmente diferenciar entre esses dois. Muitas pessoas têm falado: o Monarque tem esquizofrenia, o Monarque tá assim, é esquizofrenia. Não posso dizer isso, mas a gente pode tentar entender o que é. A gente pode entender as falas dele, então vou reagir a vários vídeos que ele foi falando em podcast, as falas dele, e a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu acredito que esse tipo de informação pode contribuir para você, e se você conhece alguém que vivencia algo parecido, pode também ajudar e levar essa pessoa para ter um tratamento de verdade, um tratamento de qualidade, e auxiliar ela nesses momentos difíceis. Então vamos até os vídeos pra gente reagir e observar as falas do Monarque. Ele tem mais audiência que a Globo, ele leva pessoas, ele concorre com patrocinadores e ninguém tentou matar o Vilela. Lá nos Estados Unidos, ele fala que montaram uma operação de inteligência pra fuder a mente dele. Olha só isso aqui. Foi bem esquisito lá nos Estados Unidos, Sério? viu? Foi bem esquisito. Eu vou falar aqui algumas coisas, não sei se você vai acreditar. Então né? vamos lá. Mas o que parecia pra mim é que foi montada uma operação de inteligência pra fuder minha mente lá nos Estados Unidos, sabe? Sério? Eu acho que sim, cara. Sério, cara? Tem um filme muito bom também, eu não lembro o nome. Tem uma cena bem específica que o Matrix. cara, ele tem que prever o que o outro cara vai apostar. Sempre que o cara se vê como personagem de um filme, é um péssimo sinal. Assim, muita gente tá fazendo piada, tá achando engraçado e tá só levando pro lado do humor, sendo que é um assunto bastante sério, o que ele tá vivenciando, e principalmente que não é uma fala, eu já acompanho o Monarque já tem alguns anos, não é uma fala de agora, é uma fala que ele já vem construindo e ela tá muito instalada, assim, nele. Tem fala de que colocaram um chip na cabeça dele, que ele foi casado com uma mulher trans, sendo que a ex-esposa dele, a ex-namorada, mulher, algo assim, era claramente uma mulher cis. Ele tem muitos aspectos e pensamentos e falas de estar sendo perseguido. E eu acho que eu fui colocado dentro de uma operação psicológica. No sentido que criaram um monitoramento. Os caras estão falando que é filme do Will Smith. Dá uma procurada aí. Por exemplo, coisas menos bizarras. Colocarem pimenta na minha comida. Tipo, peço um hambúrguer e ele vem muito apimentado. Ele pediu um iFood, E assim, vai ser uma zoeira, peraí. o hambúrguer chegou muito apimentado e ele pensou: cheirinho de Illuminati isso aqui. O que é uma coisa muito estranha, né? Porque o Monarque, ele tem descendência árabe. E eles adoram pimenta. Então talvez os Illuminati... Achei que ele ia para outro caminho, mas é bem estranho mesmo, assim, porque uma pessoa que está numa condição, assim, de sofrimento, ela vai tratar coisas que são relativamente normais e até se a gente for diferenciar o que é um transtorno delirante de uma esquizofrenia, é isso, assim. No transtorno delirante são coisas possíveis, são coisas reais que podem acontecer, mas na cabeça da pessoa é como se fosse toda uma farsa, toda uma operação contra ela, que vai, por fim, culminar em algo de prejudiciar. Ela é o centro das atenções, estão perseguindo ela. Isso é muito do transtorno delirante. Mais uma vez, não estou dizendo que ele tem isso, podem ser várias coisas, pode ser até um personagem também, né? Mas eu vou trazer essa fala que é um exemplo interessante para a gente estudar esse caso. não querendo te agradar. Colocaram um laxante na minha comida. Cara, você tá na América. Qualquer comida na América, você se caga. Eu aluguei um Airbnb, aí tinha uns vizinhos, do nada o vizinho sai e começa a gritar comigo. Tipo, Do nada. O quê? Xingando em inglês e tal, alguma coisa assim. Como é que você não lembra o que o cara falou pra você, se isso é um grande exemplo de uma operação de inteligência? Então não é tão importante assim essa operação de inteligência, Monarque. Você não tá com tanto medo assim de morrer. Cara, eu nem lembro o que era, mas me xingando. Pô, mas eu tô bem chocada, assim, porque tudo que ele tá relatando Não é nada. é nada mais do que a vida. É nada mais, nada menos que os Estados Unidos. Mas aí, por isso que é a estranheza, né? É algo, realmente não é nada na vida, é natural, vamos dizer, situações naturais, mas para ele é algo que é alguém perseguindo. Então, na cabeça de uma pessoa que ela tem alguma situação difícil, quando ela tem um transtorno instalado,
situações que parecem ser normais para ela, é um sinal, é uma evidência do que ela pensa realmente está acontecendo, que esse mal-estar está de fato acontecendo. Comida ruim e gente louca gritando. Aí no dia seguinte eu olho pra janela e tá virado pelado, com o cu virado pra mim na janela. Tô falando sério. Cara, isso é muito bizarro, velho. Tô falando sério. Isso foi uma das coisas mais leves que aconteceram. E aí você não fala as outras. Pois é, até agora eu não entendi. Você tá relatando em rede nacional que o governo americano armou uma operação de inteligência pra te fuder. E você traz esses 3 exemplos? Caganeira, pimenta, grito e cu? Uhum. Essa é a grande operação? Operação psicológica. Tem outra, olha só. Tem mais uma agora. É o pacote completo da nova ordem mundial. Olha o próximo. Cara, isso você não tinha me contado. Sim. Porque você me contou umas paradas aqui, da outra vez, lembra? Eu não te contei nada ainda. Muita coisa Que bizarra. mais, cara? Coisa desse tipo, assim, totalmente E aí, bizarra. um ponto também chave é que a pessoa, ela claramente está convencida. Eu já tive alguns pacientes que têm transtorno delirante, e elas têm uma clareza, assim, de convencimento que aquilo é verdade. Não importa se existem fatores que são contrários àquela informação, ela acredita piamente que aquilo é verdade, e essa informação ela contribui para essa conspiração que ela tem. Então é uma forma do cérebro ele entender. E assim, algumas coisas que, mais uma vez, gente, eu não estou dizendo que ele tenha, supostamente, eu não estou dizendo que ele realmente tem esse transtorno, mas tem sinais que mostram isso, assim, desse sofrimento. Eu já tive alguns pacientes que tiveram, e realmente a pessoa ela vai se adentrando as explicações, mas no fundo ela está sofrendo, tem algo que faz sofrer. E o Monark passou por um episódio muito difícil, de perder a empresa, trazer falas extremamente contundentes, questão do governo mesmo, dele ser expulso do YouTube, e isso foi um fato real, de ser processado pelo Estado, né? Então, porque as falas dele foram falas muito sérias, então foi levado à justiça. Ou seja, ele passou por um momento extremamente desafiador e desamparado. Então isso pode provocar, principalmente, gerar suscetibilidade em alguns casos, em algumas pessoas. Tipo, teve um cara que de propósito barrou em mim, me queimou com cigarro. Lá? Tá? Essa nova ordem mundial tá foda, hein? Onde isso, não? Aqui, ó. Tá. Tá, vou pro próximo vídeo. Eu acho que o mundo é feito de máfias, né? Se você parar pra pensar, o país, a instituição país-estado é uma máfia, né? Tá. Então, cada estado é uma máfia das pessoas que moram naquele território perante ao mundo. Tanto que você tem, por exemplo, os Estados Unidos têm agências de inteligência, e essas agências de inteligência operam no mundo inteiro, às vezes impedindo golpes de Estado, às vezes dando golpe de Estado, dependendo do interesse. E aí você achou que, tipo assim, o que aconteceu com você, né? Você acha que isso tem a ver com uma consequência? Tipo, essa galera não gostou do que você falou. O que você acha que você falou que essa galera não gostou? Onde você atrapalhou pessoas tão poderosas assim, na sua visão? Então, é o que acontece. Essas agências de inteligência e outras máfias, né? Você pode pegar o PCC também como exemplo, que na minha visão é uma agência de inteligência brasileira, né? Vai falar, eles são criminosos. E as agências de inteligência não são? Peraí, é diferente, né? Qual que é a diferença? Os caras deixaram uns 8 bilhões. Ponto muito importante aqui, ele está em uma conversa relativamente séria, e ele traz informações que ele realmente acredita. Ao que me parece, não entra em ser um personagem, é um cara que traz falas contundentes de que está sendo perseguido, que existe toda uma ordem, uma operação contra ele. Tem todos os sinais, né, de que ele está vivendo um sofrimento, que ele está vivendo esse transtorno. E eu quero, assim, tomar muito cuidado para não diagnosticar uma pessoa, assim, né, pelo vídeo, porque o ideal é ele passar por um psiquiatra, ele procurar ajuda, ter pessoas que ajudam. Teve até outros vídeos de pessoas que estão ajudando, mas para a gente ter esse entendimento de informações. Olha só, olha essa fala dele, ele realmente acredita. O Maurício faz as perguntas, para pessoas que não estão vivendo essa história dentro da cabeça, parece assim, um absurdo, né? Parece, meu Deus, não faz o menor sentido. Mas para ele, o sujeito que está vivendo,
faz muito sentido. Bilhões de dólares em armas pro Talibã no Afeganistão, tendo entrado em guerra para tirar os caras supostamente de lá. Ah, tá, entendi o que você tá querendo dizer. Qual que é a diferença? Não. Achei que você tava falando no geral, tipo, a polícia no geral e tal. Não, tô falando de agências de inteligência. Você acha que a CIA ou a KGB não opera Você tá no dizendo que mercado? então existe uma coisa que é, tipo, clandestina, o objetivo é o mesmo, mas um é clandestino e o outro é aplaudido. Tipo, que legal que essa galera tá operando dessa forma, esse daqui é mal visto. Porque esse é mal visto e o outro faz a mesma coisa para outros países e isso, não, é uma proteção, tá tudo certo. De certa forma, sim, porque se você for para pensar, hoje em dia o PCC, pelo poder que eles têm na estrutura política brasileira, né, não é novidade para todo mundo que acompanha o cenário de achar que o PCC controla vários políticos e juízes e pessoas no mercado privado, inclusive, empresas, né, não sabem qual é o mundo real. Então, porque elas Monark, acreditam que essas coisas não existem, entendeu? por isso que eu achei esse assunto muito complexo, porque dessa forma, de alguma maneira, a gente está legalizando ter um site de pedofilia. Não, eu acho que é diferente, entendeu? Porque é o mundo real, tá acontecendo, estão filmando gente decapitando, estão filmando gente comendo criança. E aí o jornalista vai querer acessar para assistir, para ver o que está acontecendo. Você entende como... Eu acho que é diferente, entendeu? Porque o caso da pedofilia é um conteúdo feito para disseminar para pessoas que têm problema na cabeça, certo? Agora, o caso do terrorismo é por informação. Se você quiser, você pode borrar a parte da decapitação, mas eu acho que é diferente, porque ninguém tem prazer em assistir alguém ser decapitado, né? Eu acho. Não sei. Mas aí a gente vai regular por isso, entendeu? Você não entende assim... Agora, tipo, no caso da pedofilia, ou se a gente fizer o comparativo com os terroristas que estão degolando gente, a gente quer impedir que os terroristas degolem gente, certo? Sim. Então você vai, sabendo que isso existe, você vai atrás de quem tá degolando gente e vai prender e vai matar. Ou prender. Então, mas aí você vai chegar num argumento que vai acabar falando assim, então a gente vai descobrir quem é o cara que tá comendo a criança. Não, mas eu acho que tem que ter um site de pedofilia. Eu acho isso errado. Mas eu tô falando. Mas aí você acha errado por quê? Então você não é a favor da liberdade 100%, concorda? Assim, eu entendo o que o Maurício está querendo fazer e tentando convencer ao monarca sobre um determinado posicionamento de vista baseado na reação, assim. Mas quando a pessoa está nesse momento, ela não consegue ser questionada, ela não consegue nem questionar, porque o raciocínio dela tem um raciocínio, tem uma lógica, tem um funcionamento, mas é um raciocínio que ele não é quebrável, né? A pessoa, ela realmente acredita nisso, ela não tem um mínimo de dúvida. Então, a falta de dúvida, ela geralmente nos leva para os extremos. Ela pode dizer algo sobre como nossa mente está funcionando naquele momento. Então, a dúvida ela é muito importante. Pessoas que estão em estados parecidos, né, com o dele vão ter dificuldade em ter dúvidas. Não tem dúvida, tenho certeza, tenho clareza. Então, inclusive, duvide quem tem clareza de tudo, certeza de tudo, pessoal. Eu queria entender, eu vi que você tem essa coisa muito do sobrenatural. Isso é uma coisa nova, eu não via você falando disso antigamente. Eu trouxe aqui, qual é o nome do cara que eu trouxe aqui, que morreu? O Mastral, Daniel Mastral. Trouxe aqui, você também deve ter entrevistado o Daniel Mastral alguma vez? Conversei com ele uma vez. Ele veio, aliás, o dia que ele veio aqui, eu preciso falar isso, ninguém sabe desse bastidor. Você foi um dia tenso. Eu trouxe aqui o Daniel Mastral e tive um papo com ele muito agradável, né? Normal, um papo igual eu tô tendo com você. Só que esse programa é gravado, esse programa não é ao vivo. E o dia que eu coloquei o programa dele no ar foi o dia que ele tinha acabado de morrer. Então ele estava ao vivo no meu programa, né? Que não é ao vivo, mas estava transmitindo o programa com ele e as pessoas acharam... Que sorte, azar, hein? Foi meio estranho. Eu fiquei, caralho, porque... Muita gente... você vai lançar isso aqui pra saber quando que eu morro? Então, isso que eu queria combinar com você. Não. Já que já tá desapegado mesmo, né? Fala aí pra gente, porra. Tá desapegado. Já me fala. Bom, aí eu faço, sei lá, vou no Eu vou ficar puteiro, esperando. morar. Eu vou esperar. Apareceu, moleque! Cara, esse papo tá muito estranho. Vou trocar de podcast aqui, né, de informação, mas o papo tá muito estranho. Os temas estranhos e, tipo... Você tá vendo a incoerência dos risos na hora falando de um problema, assim, sabe? Tô falando... Então, achei bem estranho essa parte. Esse daqui
acontece no próprio canal do Monark. É migué, eles não estavam me ignorando de propósito. Esse não conseguiu. Porque eles achavam que eu não tinha nada pra eu fazer, entendeu? Que era só me pagar e me ignorar e foda-se que nós estamos com o poder na mão. E pau no cu do Monark, que se fudeu, todo mundo odeia ele, da galera corporativa, né? Então, pau no cu dele, nós estamos com a bola na mão, ele não tem nada. Vamos ignorar ele aqui, deixando ele sofrendo. Pago a minha mesada, a mesada que eu tô dando pra eles. Essa é a mentalidade dos caras, mano. E do tipo... O Monark não entendeu que quem vai entrar em contato com ele é o oficial de justiça. Pior que o cara vai chegar lá pra entregar a timação, ele vai pegar a carta achando que é um cheque do Flow. Senhor Monark, vim trazer... obrigado. Abri pensando que é o cheque do AdSense. Vai ter intimado, não tem o que fazer. Cara, teve um vídeo aí do Flow, do Igor, falando, não, agora o Flow é tudo meu. Agora é tudo meu. Rindo, mano. Esse cara adorou o que aconteceu. O Flow é uma marca hoje muito maior do que o Monark é. Né? O Bruno Ayub é menor do que o Ô, louco, humilhou o Monark, humilhou. Flow. Um ponto-chave. Esses vídeos, eles foram feitos em momentos diferentes, né? Então, assim, cada um foi... Esse aqui é o mais recente. Esse é o vídeo mais recente. E a gente consegue vendo também as mudanças da fisionomia do Monark, né, ao longo desse processo. Isso também acaba influenciando. Muitas pessoas acabam falando assim de questão de limpeza, organização da casa, que estava tudo bagunçado. Então o cara está vivendo um momento de sofrimento. Então muitas pessoas que vão tendo transtornos mentais, muitas vezes não percebem isso, não acreditam, não querem procurar ajuda, porque para elas não estão vivendo, e você vai vendo ao decorrer do tempo o corpo dela se deteriorando, ela não se cuidando tanto, ela parando de se cuidar. Bruno Ayub é menor do que o Ô, louco, humilhou o Monark, humilhou. afrontar eles mais ainda, você não... A marca é minha, pra começar. Flow é meu. Mas tá em posse de outra pessoa. Não, tá na minha posse, tá no meu nome. Não. A marca a propriedade é sua. Não. Mas a posse não, quem tá usando são eles. Tá, beleza. Eles estão usando, mas Eles estão minha. usando, então Inclusive, tá em posse de outra pessoa. Beleza, eles estão usando. Concorda, né? Sim, mas eu mandei, inclusive, uma notificação extrajudicial, não sei se chegou ainda pra eles pararem de usar a marca. Que é minha. Mas no contrato tava transferência da marca também, não tava? Transferência da marca relativa à propriedade da holding. Tá. Não a minha propriedade. Senão, qualquer marca... E outra, não tava dizendo qual marca que era. Era uma marca genérica, marcas e Aí depois tudo que ele vai falando vai ficando meio assim, você fica na dúvida se faz sentido, se não faz sentido, porque tem essa mistura da realidade com uma história que a pessoa conta. Então é uma mistura do que é racional com algo que é irracional. Vamos pro outro vídeo. Eu vi e falei assim, putz, mano, ninguém vai convencer o Monark só quer farmar nessa parada, não vale a pena. Não vale a pena. Por mais que você tenha vontade de trocar uma ideia massa com o cara, você não vai convencer o cara, velho. Não vai. Então não vale a pena fazer. Desse dia pra frente, a gente não fez mais nenhum episódio com o Monark e outra pessoa. Até o dia que nós encontramos com ele em São Paulo, que foi logo depois que ele chegou no Brasil, que ele voltou dos Estados Unidos, que a gente falou, mano, tu tá aí? Por quê? E outra coisa, assim, eu sempre vi o Monark como um cara muito sozinho. Principalmente depois que ele largou da ex dele, que ele foi pros Estados Unidos. E eu acredito que as pessoas, elas precisam de outras pessoas perto delas, sabe? O ser humano é coletivo. Eu acredito que viver sozinho, em algum momento aquilo vai fazer mal pra algum sentido na sua vida, sabe? E aí nessa preocupação, e aí que tu tá fazendo? Quer fazer alguma coisa? Até porque toda vez que chamou, ele queria fazer, né? Porque às vezes se você não quer, você fala, não quero, e aí ninguém fica te enchendo o saco. Fala mais. E ele foi falando tudo. Acabou a conversa. Você e o Pedro, a gente ficou extremamente preocupado. E sem acordar, sem combinar nada, a gente entendia que não era pra ficar explanando o cara na internet falando sobre isso, né? Não é isso que o Monark precisa. O Monark não precisa que isso seja jogado na internet escancarado.
Mas eu fiquei muito mais preocupado. A hora que o cara, num bar, vira pra mim e fala, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Lembrando que eu tô falando tudo de coisas que ele já falou na internet. Então, acho que não é problema pra nós falar sobre isso agora, né? Porque ele mesmo já falou sozinho. A gente não tá... Ó, tem um chip na cabeça. Ó, minha ex é trans. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Os caras estavam me perseguindo. Os caras eu acho que eu vivo no show de Truman. As pessoas ficam interagindo com a minha vida pra ver o que eu faço. Porque eu tô dentro de um reality show. Tá todo mundo me olhando. Mano, a hora que você troca essa ideia, você fala assim... Não, isso não tá normal. Não tá normal. Eu ainda consigo laudar... Quando alguém que é de fora e tá conversando, eles tiveram essa conversa fora do ambiente de podcast. Eles tiveram uma conversa fora do ambiente de podcast. E ele consegue perceber esses pensamentos que estão distorcidos, né? O que é um delírio? Delírio é um tipo de pensamento que ele não tem base na realidade. Existem vários tipos. Persecutório, que parece que é o caso dessas falas. E quando uma pessoa de fora, ela tá mais, vamos dizer, tá bem, com a saúde mental em dia, que parece que é o caso do Rodrigão, e você conversa com uma outra pessoa que não tá tão bem assim, você já começa a identificar esses paralelos, esses comportamentos que a gente vai falar, essas loucuras, entre aspas, né, esses pensamentos delirantes. E parece que é o caso do Monark, essa percepção desses delírios, dessas informações que ele tem observado e que ele fala. Cara, óbvio que não sou médico, não sou psiquiatra, não sou capacitado pra isso. Nem eu, nem o Robertinho, nem o Pedro, a gente não consegue laudar o cara. E nem um psiquiatra estivesse conversando com ele uma única vez. O psiquiatra teria que realmente fazer toda uma sessão de atendimentos ali pra ter um diagnóstico, pra ver qual que era o problema do Monark. Só que nesse dia... eu conversei com algumas pessoas próximas a ele, né? Conversei com o Júnior, do Redcast, que ele tava indo direto. Virei pra ele e falei, mano, na moral, eu acho que o Monark não tem que cair em podcast, velho. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Eu acho que ele não tá pleno dos pensamentos. Uma hora ele vai falar uma merda, os caras vão ferrar mais ainda com ele. E ele não pode se expor a isso. Ele precisa realmente de ajuda. Você tá próximo do cara? Vamos tentar ajudar o cara? Vamos tentar fazer alguma coisa? Aí o Júnior, mano... Não. Assim, eu fico bem feliz que tem pessoas que estão preocupadas, pessoas próximas que estão preocupadas com ele. Pessoas que conseguem enxergar que isso não é normal, que isso realmente pode gerar um dano para a vida dele, pode ser extremamente prejudicial e ele pode estar num lugar assim de sofrimento que ele não assume, né? Homens geralmente têm muita dificuldade de assumir sofrimento, têm muita dificuldade de falar o que está sentindo, o que estão sentindo, e pode ser muitas vezes o caso do Monark. E principalmente quando tem toda essa bagunça, esse caos mental, né? A gente vai falar assim, parece que ele tá louco, que ele tá doido, né? Parece, tudo isso que eu tô falando entre aspas, né? Parece que ele não tá normal, que essas falas não estão encaixando com a realidade. Então a gente tá diante de um caso, possivelmente de um transtorno delirante. O Rodrigo vai falar mais pra frente, né? Que a mãe dele também teve esquizofrenia, e muita gente tá falando que é esquizofrenia, e aí eu quero nesse momento fazer essa diferenciação. Vou trazer informações específicas para diferenciar esse caso do Monark de conspirações, transtorno delirante, uma possível esquizofrenia, baseado nessas falas dele, e trazer os conceitos pra gente entender melhor. Pra gente entender melhor esse caso, a gente precisa diferenciar o que é um transtorno delirante da esquizofrenia. Mas o que vem a ser o transtorno delirante? Qual que é a principal diferença dele da esquizofrenia? O transtorno delirante, ele vai envolver falsas crenças que podem ser coisas normais que poderiam ocorrer, ou coisas improváveis de ocorrer. Então a pessoa ela vai ter uma característica, um pensamento de coisas que você olha assim e fala, pô, pode acontecer, né? Principalmente que é o caso do Monark. E, gente, não estou diagnosticando ele,
Não estou dizendo que ele tem isso, ele precisa de um tratamento com um profissional, claro. Isso aqui é mais para educar vocês, educar a audiência, para ajudar pessoas que passam por esse sofrimento. Então, as pessoas podem ter um pensamento sobre algo que é calcado na realidade, mas é falso. Então, é uma alteração de pensamento. E diferente da esquizofrenia, no delírio, a pessoa está com a capacidade cognitiva intacta, o raciocínio geralmente intacto, com essas alterações de pensamento, com essas alterações do entendimento. Então, ela vai ter o quê? Delírios. Os delírios podem envolver situações que teoricamente poderiam ocorrer na realidade, como, por exemplo, ser perseguido, envenenado, infectado ou amado à distância. Alguns exemplos aqui de delírios. Eretomania. A pessoa acredita que outra pessoa está apaixonada por ela e às vezes envia carta. Tem um caso da Adriane Galisteu, que vivenciou uma situação parecida, de um cara que perseguiu ela por conta da paixão, né? Como se ela se relacionasse com ele. Né? Tem alguns outros casos. Tem um caso da grandiosidade, a pessoa está convencida de que ela tem algum talento ou fez alguma descoberta incrível. Tem o de ciúmes, a pessoa está convencida de que o cônjuge, o amante, não é fiel. Isso aqui é bem comum e às vezes é até aceito dependendo da cultura. Os sintomas o delírio de perseguição, delírios persecutórios. A pessoa acredita que há um plano contra ela, que ela está sendo espionada, prejudicada ou assediada. E a somatização. No subtipo somático, a pessoa está preocupada com as funções ou atributos corporais. Então, os delírios, eles são alterações do pensamento. E a pessoa ela precisa passar por uma avaliação médica ou de um psicólogo, um psiquiatra, para fazer essa avaliação. Não é feito pela internet, não é feito pelos podcasts, não é feito através de vídeos. Então, esse vídeo, mais uma vez, não é um laudo, não é uma diagnostização do Monark. O que é esquizofrenia? Já a esquizofrenia é um transtorno bem diferente. A pessoa, geralmente, ela vai ter o quê? Alucinações. Alucinações são o quê? Alterações da percepção da realidade. Ou seja, ela vai ver coisas onde não existe, ela vai ouvir sons que não estão presentes, ela vai ter alterações sensoriais, por exemplo, ela vai achar que tem uma cobra dentro dela, pode ser algo instalado, e ela sente, se for um chip, não vai só um pensamento do chip, ela vai perceber ali o chip, ela consegue passar a mão e ela vai sentir o chip. Aquele chip está falando com ela, aquele chip está ali presente. Tem delírios também, né? Pode ser delírios de pensamento, as alterações de pensamentos, como eu expliquei do transtorno delirante, os vários tipos. Fala e pensamentos desorganizados, movimentos desorganizados, sintomas negativos. O que é importante de diferenciar? Geralmente, a esquizofrenia ela já vai ter uma alteração de alucinação, ela vai ter falas desconexas, pensamentos desconexos, desorganizados. Ela não vai conseguir ter uma boa memória, não vai ter uma fala coerente, que é diferente do transtorno delirante, que ela tá super inteligente, super capaz. Por isso que, às vezes, até o transtorno delirante ele é mais perigoso do que a esquizofrenia, né? A pessoa só tá com alterações. Mas se a gente for olhar para uma pessoa esquizofrênica, entre aspas, a gente vai ficar com mais receio dela, vai ter mais medo dela. O louco, que a gente costuma dizer, vai ser mais essa pessoa com a esquizofrenia. Né? Nossa, tá doido, maluco, né? Com todo respeito, tá? Isso aqui é só pra gente explicar. Mas vocês estão conseguindo diferenciar o transtorno delirante da esquizofrenia? É muito importante que a gente diferencie, porque existe tratamento para ambos. É muito importante que a pessoa busque tratamento, e porque pode levar a suicídio, pode levar a comprometimento cognitivo, pode levar a violência, pode ser negativo para a vida dela. No mais, pessoal, eu queria trazer esse tema, assim, porque eu vi muito sofrimento na vida do Monark. Não posso dizer que ele tem ou não tem, mas eu acho que é um cenário que tem que se prestar atenção, sim. Tem que se cuidar, sim. E ele precisa de ajuda, né? Eu fico feliz que tem algumas pessoas que estão à frente, estão mais próximas auxiliando ele. E eu espero que ele fique bem, né? Desejo boas para a vida dele, para a saúde dele. Eu sei que toda essa situação que ele já vivenciou por conta do Flow
A gente não sabe se teve efeito, se ele já estava vivenciando isso desde lá. Não, a gente não sabe. O que sabe é que agora não tá legal, as coisas não estão legais. Talvez você tenha membros na sua família que também estão vivenciando isso, e eu incentivo vocês a procurarem ajuda se você percebe membros da família, se você é uma pessoa que tem sentido essa estranheza, você está viajando, ou alguém fala que você está viajando, mas procure ajuda, incentive as pessoas a procurarem ajuda, porque um médico, um psicólogo vai sim conseguir ajudá-los. Um grande beijo, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever nesse canal e obrigado. Um abraço, até mais, tchau, tchau.